É isso aí, meus amigos. Comemoração, felicidade. Os europeus não ligam, pô, pro Super Mundial. Não liga não, pô. Cara, eu estou aqui pra quem está meio confuso com essa introdução inicial. Deixa eu colocar minha câmera aqui, ó, rapidinho pra vocês me verem bonitinho. Agora vocês estão me escutando melhor, né? Rapaziada, o Chelsea é campeão do primeiro Super Mundial, do maior mundial da história de clubes do planeta. O Chelsea. O futebol, cara, é uma caixinha de surpresas. E aquele papo furado que a gente matou durante toda a competição aí do Super Mundial, os europeus não ligam mais não sei o que, liga mais ou menos. Liga mais ou menos, pô. O jogo da final do Paris Saint-Germain contra o Chelsea teve porradaria, teve catimbação, teve muito bom nível de jogo por parte do Chelsea, por parte do Paris Saint-Germain. Eu já entro nesses dois pontos aqui nesse vídeo. Teve muita comemoração, teve suor, cara, teve quase tudo. A única coisa que faltou nessa final, pra ela ser uma final mais histórica ainda, foi um pouco mais do PSG, né? Faltou um pouco mais do PSG incomodar mais o Chelsea de alguma forma pra deixar o jogo mais competitivo. O que é loucura eu falar isso. Todo mundo, acho que até mesmo eu que disse, pra quem assistiu meu vídeo do Chelsea contra o Fluminense, eu não sei se eu fiz pós-jogo, acho que não fiz pós-jogo de Chelsea e Palmeiras, mas eu teria falado isso também lá nesse jogo. O Chelsea é um time envenenado. O Chelsea é um time pra ficar de olho. O Chelsea é um time que come pelas beiradas. Quando você menos espera, olha ele lá. Até mesmo pra eu que falava isso, um 3-0 em cima deste Paris Saint-Germain na final é muito surpreendente. É muito surpreendente. Então, rapaziada, se você está pisando aqui neste vídeo pela primeira vez, seja bem-vindos, eu sou o Peters e bora falar dessa final maluca entre esses dois times. Cara, o PSG chegou para esse jogo como franco favorito. Eu até cheguei a falar isso no jogo de Real Madrid e PSG também, que o que tanto o Real Madrid... assim, eu não sei se o Real Madrid seria tanto, mas o PSG com certeza seria um grande favorito, papo de 70-30 mesmo contra o Chelsea. No entanto, eu deixei claro que o Chelsea não é um time pra gente jogar pra merda, que não era uma final simples, tá ligado? Que assim, o PSG teria que jogar o que vinha jogando pra conseguir ser campeão, que todo mundo imaginou que o PSG faria. E o PSG não fez isso. Por culpa do PSG e por culpa do próprio Chelsea, tá? Por causa do próprio Chelsea. Vamos lá. Qual que foi o mecanismo? O jogo foi decidido no primeiro tempo, tá? Com 3 gols no primeiro tempo. O Chelsea, ele executou perfeitamente aquilo que mais incomodou minimamente o PSG na temporada. O que é? Pressionar alto os jogadores do PSG, não dar espaço para os principais talentos do PSG armarem um time e uma recomposição defensiva absurda. Esses 3 fatores. Pressão alta, pressão nos jogadores mais criativos, especificamente dobrada a pressão nesses jogadores e a recomposição muito recomposição muito rápida. O Chelsea executou essas 3 coisas com perfeição nessa partida. Vitinha, Beraldo, Marquinhos, Doué, Kvaratskhelia, nenhum desses jogadores conseguiam criar para o PSG, nada. Porque Caicedo, Enzo Fernandes e o nosso querido... o James, eu esqueci o cara, como eu sempre esqueço o nome do filho da puta aqui, velho. O Reece James, que tava jogando no meio campo também. Eles marcaram muito bem o meio campo do PSG. Eles praticamente engoliram o meio campo do PSG. O que o Caicedo jogou hoje, gente, de novo, é absurdo. Ele matando quase todas as jogadas do PSG. Impressionante. Não só ele, tá ligado? Os defensores, de novo, do Chelsea foram muito bem, o que é muito impressionante. Então o que acontece? O PSG marcava muito alto com João Pedro, Pedro Neto e Palmer, pressionando, o PSG errava muitas saídas de bola. Uma coisa que eu achei estranho desse Paris Saint-Germain é que ele começou a partida com pouca intensidade. Eu não sei se era por causa do calor, eu não sei porque o time chegou mais desgastado pra essa final do que o Chelsea, mas o Chelsea começou com muito mais intensidade do que o PSG. E foi premiado. Tá? E foi premiado com 22 minutos de jogo. Num bate-rebate ali, né? De novo, os ataques do Chelsea pela direita ali, pela defesa esquerda do Paris Saint-Germain. Gente, o Nuno Mendes hoje fez a
pior partida que eu já vi dele, tá? Em muito tempo. Ele errou tudo que tentou, foi atropelado na marcação, bizarro. E o primeiro gol ali sai por essa ala esquerda, não bate e rebate ali e tudo mais, né, do Malegusto. A bola, o Palmer vem conduzindo, passa ali da galera. O Marquinhos tenta fechar o ângulo do chute, mas não tem jeito. A chapada do Palmer é um gol quase que idêntico ao que ele faz com o Palmeiras. Ele fez esses gols 3 vezes no Mundial, se pá mais, se eu não tô enganado. Que é aquela chapadinha tirando no goleiro, 1-0 Chelsea. Aos 22 minutos, placar merecido. O Chelsea estava muito melhor no jogo. PSG até dá uma respirada depois, tentando construir algum ataque, mas nada demais. Nada demais no primeiro tempo. Aí vem o segundo gol, idêntico. Quase idêntico ao primeiro gol. De novo o Nuno Mendes vai na bola. Dessa vez o Nuno Mendes, ele vai marcar. Eu não lembro quem que dá o passe, eu acho que é o Enzo. Ou é o Enzo que dá o passe, ou é o Reece James. Mas o fato é, o Nuno Mendes vai marcar esse cidadão, tá? Pra impedir o passe. E ele deixa uma avenida gigantesca nas costas dele. E quem corre nessa avenida é o Malegusto. E quem vai tentar acompanhar o Gusto é o Vitinha, que não tem velocidade. O Gusto tenta um passe, o Vitinha acha que consegue travar. E no segundo passe a bola sobra nos pés de quem? Do Palmer de novo. Que no mesmo lugar, de novo na boca da área, chapa tirando do goleiro de novo, do Donnarumma, 2-0 PSG. Nesse momento, meus amigos que estavam acompanhando o jogo e tudo mais, né, no nosso grupo ali de futebas e tudo mais, ficaram com a impressão, aqui eu acho que deu ruim, aqui eu acho que acabou. O Palmer decisivo pra cacete, jogando muita bola. Depois ainda, o PSG até tenta alguma coisa, mas não consegue, cara, não consegue. A sensação que dá é que no segundo gol do Chelsea o PSG morreu. Assim como o Paris Saint-Germain fez com seus adversários nesse Mundial e nessa temporada, quando ele faz 2 gols muito rápidos, em 30 minutos o Chelsea fez esses 2 gols, ele acaba matando os seus adversários que não ganham mais força para disputar. Hoje o Paris Saint-Germain provou isso da mesma moeda, tá? 2 gols do Palmer destruíram o mental do time, que não acertou mais nada depois disso. Bom, no final do primeiro tempo veio o terceiro gol do João Pedro, e esse foi um golaço. O João Pedro tá com a carinha de que tá com vontade de fazer história no Chelsea, tá? Já fez história no Chelsea. Ele entrou contra o Palmeiras, sendo recém-contratado, já jogando muito bem, apesar de não ter feito gol, quase saiu o gol dele inclusive, jogando muito bem, atrapalhando totalmente a defesa do Palmeiras. Destruiu o Fluminense, fazendo 2 gols, não dando chance pro Flusão, com 2 golaços. E ele chega na final do Mundial contra o PSG pra mostrar pra torcida, pra mostrar pra todo o mundo, não só pra torcida do Chelsea, que fala, não é porque é só brasileiro que eu jogo bem, não. Ele chegou e fez um puta golaço. O Palmer, que foi o melhor da partida, foi o melhor dessa final, que jogou muita bola, ele acha um passe maravilhoso, de novo naquele lado direito, naquele lado esquerdo do PSG com o Nuno Mendes, e tava ali o João Neves no meio do passe. Nenhum dos dois conseguiu interceptar. João Pedro saiu na cara do gol e ele dá um cavadinha em cima do Donnarumma, que é o melhor goleiro do mundo na temporada. 3-0 Chelsea, e aqui tinha acabado, né? Aqui tinha acabado para o Paris Saint-Germain. Bom, o primeiro tempo foi isso, tá? Como eu expliquei no começo do vídeo, o Chelsea executou as 3 capacidades principais. Eu vi muita gente se perguntando, será que esse PSG tem um antídoto? Será que tem uma forma de ganhar desse PSG? Galera, alguns times mostraram formas de como ganhar desse PSG, tá? Temos que lembrar que o PSG é um time que fez um 2025 colossal, mas que o final de 2024 deles não foram bons, tá? O Luiz Henrique foi arrumando o time no meio da temporada, parecido com o que ele fez com o Barcelona de 2015, que também o 2024 não tava tão legal, aí chegou a virada de ano de 2015 e ele virou o demônio. Foi o que aconteceu com o PSG, foi a mesma coisa que aconteceu com o PSG. E o que acontece? Até no PSG Prime, o Aston Villa explorou essas vantagens do PSG. Lembrando que aquele jogo foi difícil, aquelas quartas de final, tá? Não foi fácil, aquelas quartas de final. Foi, acho que 4-3 no agregado, alguma coisa assim, né? Não lembro agora. Mas que o Aston Villa explorou muitos contra-ataques do PSG nos espaços que deixavam Nuno e Hakimi. E, enfim, a defesa sólida e tudo mais, com marcadores fortes no meio campo, atrapalhou muito o desenrolar de jogo de João Neves e Vitinha.
O que deixou o jogo muito aberto. Até o último minuto, eu lembro daquele confronto, o Aston Villa tinha chances de conseguir levar a prorrogação. Contra o Arsenal, o PSG foi mais time, fez gols mais característicos, mas a mesma coisa. Uma dificuldade absurda com o Arsenal explorando. A final realmente foi a caixa punch. A Inter não viu a cor da bola e usou o método PSG, fazendo 2, 3 gols hiper rápidos para destruir o motivacional do adversário. O PSG fez isso contra o Inter Miami, né? Enfim, o Inter Miami. Contra o Bayern, foi um jogo muito mais parelho, foi um jogo muito mais duro, que o Bayern tinha chances de disputar melhor, teve 2 gols anulados, e o PSG teve 2 expulsos, né? Naquele momento. E o Bayern poderia ter aparecido com mais coisas, né? Não apareceu. Feito mais coisas. Enfim, me desconcentrei um pouco aqui porque eu ouvi uma baderna ali, foi mal. Enfim, galera, o que eu tô dizendo com tudo isso é que o PSG mostrou que talvez até o Botafogo que venceu o PSG mostrou que o antídoto bom pra esse Paris Saint-Germain ou você se defende muito bem, a retranca absurda e infernal, que nem todo time gosta de fazer isso, ou você não dá espaço pros principais jogadores. Kvaratskhelia, anulado hoje pelo Malegusto, não conseguiu jogar. O Cucurella colocou o Doué no bolso, basicamente. O Doué até conseguiu fazer alguns dribles ali e tudo mais, passar algumas vezes, mas ele era assassinado na jogada seguinte, porque o Pedro Neto, cara, que mundial fez o Pedro Neto, inclusive, voltava toda hora pra marcar, seja o Hakimi lá na outra ponta, seja o Doué aqui embaixo. Né? Inclusive, na verdade não, é na mesma ponta, né? O Hakimi e o Doué jogam no mesmo lado do campo. Mas o Pedro Neto foi essencial pra isso funcionar, porque ele voltava pra marcar. Por que o PSG conseguiu matar o Real Madrid tão rápido? Porque Vini Júnior e Mbappé não marcam, não pressionam. Cara, me fala um jogador do Chelsea que não pressionou a saída de bola ou que não marcou os ataques, os contra-ataques do PSG hoje. Todos marcaram, até o Palmer, que tava botando a final no bolso, voltava que nem maluco pra marcar o Kvaratskhelia. É isso, gente. Se você quer competir contra o Paris Saint-Germain, os seus 11 jogadores têm que se esforçar pra marcar, roubar a bola e ficar extremamente concentrado a partida inteira. Esse é o antídoto. Enfrentar um time deste nível, que hoje, ainda assim, é o melhor time da temporada e tudo mais, né? O Chelsea tá de parabéns, campeão, vai levantar a taça do Super Mundial. O maior título da história do Chelsea é esse, não tenha dúvidas, e seria de qualquer clube. Entra neste palco dos melhores times do mundo com essa nova era, com João Pedro, vai chegar Estevão, com Pedro Neto, Palmer voltando à ascensão. Vai ser um time muito trabalhoso para próximas temporadas. Mas a gente tem que falar que o PSG se provou mais nas outras temporadas, mais nessa temporada e tudo mais. Ainda assim, ganhou com méritos. Foi muito superior ao time francês. Partidas fenomenais dos jogadores individualmente, que se sacrificaram, que suaram e que mereceram vencer, tá? Eu acho que a partida ruim do PSG tem grandes problemas do próprio PSG, que não começou com grande intensidade, que não estava acertado hoje. Como eu disse, o Nuno Mendes fez uma das piores partidas que eu já vi dele. Enfim, hoje o Vitinha menos influente porque é muito encaixotado pela marcação do Caicedo, de Enzo Fernandes. O Dembélé tentou e errou tudo que tentou, basicamente. O Doué nem se fala. Tudo o contrário do Chelsea, né? O Chelsea, o Enzo Fernandes fez aquela catimba, conseguiu jogar bem e tudo mais. O Caicedo, pra mim, foi o melhor do meio campo de novo, ali do Chelsea. O Palmer, nem preciso dizer nada, decidiu, colocou a final no bolso. João Pedro marcou, segurando a bola, forte, alto, técnico. É o satanás o João Pedro. Enfim. E no final das contas eu tenho que falar isso, né? Ainda ficou barato, tá? O goleiro também merece elogios do Chelsea. Fez muitas defesas difíceis. O Sanches, né? Robert Sanches fez 6 defesas. 4 mergulhos. Muito boas defesas. O PSG talvez merecesse sair com um golzinho essa partida. Mas o PSG também poderia ter saído com mais gols sofridos. Porque o Delap perdeu o gol ali. Teve outras chances também que o Donnarumma salvou. Enfim. É isso, meus amigos. Chelsea é o grande campeão do planeta. É o grande campeão do mundo. E com méritos. Um time que evoluiu durante a campanha e que merece palmas. Olho neste Chelsea para a próxima temporada, porque se continuar jogando esse futebol que apresentou contra o Paris Saint-Germain, vai encher o saco. Vamos lembrar, o Chelsea está na Champions League na próxima temporada. O Chelsea está com muitos nomes interessantíssimos no elenco e ainda pode chegar mais nomes no futuro. Abre o olho. Um time envenenado
Parabéns por ser campeão. E pro PSG, cara, uma temporada fenomenal. A maior temporada da história do PSG. Poderia ter saído maior ainda com o Mundial? Poderia. Mas ganhou a Champions, ganhou tudo nacionalmente. Vai disputar mais um título contra o Tottenham, que é a Supercopa da Europa ainda. Então, essa é a temporada. Esse time pode ficar ainda mais gigante na história do clube. E esses jogadores do Chelsea também vão. É isso, eu fico por aqui. Até mais.